Olá, Fred. E bom, agora eu vou estar apresentando a minha prática pedagógica para o ensino médio. Bom, a minha prática pedagógica seria sobre o movimento segundo Aristóteles, Galileu e Newton. Bom, a minha prática ela seria em forma de debate. Neste debate eu estaria dividindo a turma em 3 grupos, onde cada grupo mostraria a diferença da definição de movimento entre Aristóteles, Galileu e Newton. Bom, cada grupo pesquisaria sobre os 3 cientistas e também formularia algumas perguntas e também responderia as perguntas dos colegas numa fase determinada da prática. Bom, essa prática minha, ela teria um roteiro pré-estabelecido, onde teria três perguntinhas que teriam que ser pesquisadas. Bom, a primeira pergunta seria os principais aspectos de cada movimento. A segunda, metodologia usada em suas teorias. Terceiro, a diferença de cada teoria. Bom, isto aí seria então a primeira fase desse debate, que seriam em 3 fases. A primeira fase seria a pesquisa, poderia ser a pesquisa uma semana antes da prática, e também a formulação das perguntas que seriam apresentadas na segunda fase. Bom, a segunda fase seria então durante a aula a divisão dos 3 grupos, entre o grupo de Aristóteles, um grupo de Galileu e outro grupo de Newton. Cada grupo teria 10 minutos para apresentar o que foi pesquisado. Conforme a prática, então, eles pesquisariam a primeira questão, primeiros aspectos de cada movimento. O grupo de Galileu e de Aristóteles e Newton, ele esperaria alguma coisa assim. O grupo de Aristóteles, bom, eles poderiam apresentar dessa forma: teve início a sua teoria bem antes de Cristo. Formulou suas teorias com base nas ideias filosóficas que tinham para descrever a natureza, de que tudo na Terra era com base nos quatro principais elementos: ar, água, terra e fogo. Assim temos que, dependendo do material de cada objeto era feito, sua massa seria diferente. Acreditava que um corpo só se movia se existisse uma força. Essa força parasse de agir sobre o corpo, ele também pararia de se mover. O grupo de Galileu. Ele demonstrou com experimentos que a teoria de Aristóteles estava errada. Notou que ao empurrar um corpo existia uma força contrária, o atrito. Então percebeu, se não houvesse atrito e a força que atuava no corpo parasse de agir, o corpo se moveria em um movimento retilíneo uniforme. Assim ele chega a uma propriedade da física de matéria, a inércia. Newton. Ele concordou com as ideias de Galileu e então criou as 3 leis principais para o estudo do movimento. A primeira lei, sobre a inércia. A segunda lei, conhecida como a lei fundamental da dinâmica, quantidade de movimento em relação ao tempo. A terceira lei, conhecida como ação e reação. E bom, aí temos então a segunda pergunta do roteiro, que é a metodologia usada em suas teorias. A metodologia de Aristóteles foi de que, com suas ideias filosóficas, pudesse elaborar a sua teoria. Bom, ele não tinha como fazer experimentos naquela época para comprovar se estava certo ou errado. Então, ele formulou a teoria e deixou ela, correto? Galileu formulou a sua teoria com base nos experimentos que ele fez. Notou que Aristóteles estava errado ao dizer que 2 corpos com massas diferentes não chegariam ao chão ao mesmo tempo. Bom, Galileu fez o experimento e mostrou que isso era mentira. 2 corpos com massas diferentes chegam ao mesmo tempo no chão, mas tipo assim, um leve tempo diferente um do outro, mas razoavelmente chegam os dois no chão ao mesmo tempo.
Newton acabou comprovando que Galileu falava que tudo estava certo mesmo. Galileu estava certo em algumas coisas e em seu livro Princípio, onde introduziu a teoria da gravitação e assim as suas leis do movimento. A terceira pergunta seria a diferença de cada teoria. Bom, cada teoria foi proposta em épocas diferentes e assim notamos várias diferenças, pois Aristóteles podia estar certo em sua época, pois os recursos que havia na época, eram muito escassos. Galileu propôs sua teoria com base em seus experimentos. Acabou notando vários aspectos novos no estudo do movimento. Isaac Newton foi um dos gênios da ciência e da humanidade que contribuiu muito para a física com suas leis. Comprova o que Galileu havia proposto. Bom, então esta é a segunda fase, uma parte dela. Então na segunda fase também teria a segunda parte dela, uma fase da segunda parte, que seria 5 minutos para cada grupo fazer as perguntas e também responder as perguntas de outro grupo. Essas perguntas seriam mais a respeito de sobre cada grupo mesmo. Eles formulariam as perguntas deles e lançassem lá. Poderia até formar um debate também ali, uma discussão de tal fato. Bom, a terceira fase, como sendo eu professor, eu faria algumas perguntas para qualquer grupo e assim teríamos então umas 3 perguntas. A primeira pergunta seria: qual teoria foi aceita pela comunidade científica? A segunda: por que a teoria de Aristóteles não é usada até hoje? A terceira: com base no que foi estudado, vocês concordam com qual teoria? Bom, essa terceira teoria, ela pode ser um pouco pessoal, né? Por cada aluno pode haver concordância e discordância nessa teoria, nessa pergunta. A primeira pergunta, eu esperaria alguma coisa do tipo: atualmente a teoria que ficou aceita está de Galileu e de Newton. Ambas têm o mesmo propósito e uma incrementa a outra. A segunda pergunta: com base no desenvolvimento da humanidade, as tecnologias vão se desenvolvendo com o passar dos anos. A teoria de Aristóteles durou por muito tempo, mas ela foi derrubada com os experimentos de Galileu e assim acabou de deixar de provar o que estava descrito nela. Então, agora na parte de análise epistemológica, temos que a teoria de Aristóteles tem uma forma de pensar praticamente igual ao Karl Popper, onde Aristóteles teria pensado numa forma de explicar os fenômenos que aconteciam naquela época com base nas suas observações. Já o grupo de Galileu e de Newton, temos uma base epistemológica de Thomas Kuhn, onde existe uma quebra de paradigma das teorias de Aristóteles para uma chegada de uma nova teoria, a de Galileu e de Newton. Na teoria de Thomas Kuhn, isso se chama uma revolução científica, onde existe uma quebra de um argumento para poder ser criado um totalmente novo. Então, isso aí é o meu trabalho e valeu!